pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre a importância do sono na maturidade. E para isso eu tenho o prazer de conversar novamente aqui com o geriatra, Dr. Venceslau Coelho. Bom, doutor Venceslau, muito obrigada por estar aqui novamente na Estilo 5.0+, para a gente bater esse papo tão importante. Oi, Cíntia, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu adoro esse bate-papo e que todo mundo consiga também aproveitar um pouco da nossa conversa. Maravilha. Eu queria começar perguntando, então... não, na verdade eu descobri que o sono é tão importante, né? Dormir é tão importante que até tem um dia do sono que eu não sabia, que é 18 de março. Mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual é, afinal, a relação entre o sono e a longevidade. E principalmente agora que a gente está na maturidade, né? Ótimo, ótimo. Na realidade, a gente tem o dia do sono, a gente tem no Brasil a Sociedade Brasileira do Sono, né? Então, existem hoje médicos especialistas em sono. O sono, conforme foi sendo estudado, você viu que tinha uma importância fundamental na nossa vida. E dormir bem é essencial em qualquer fase da vida, né? Então, dormir, a maioria das pessoas que têm insônia são insônias secundárias, alguma coisa, não é insônia primária. A insônia primária é que você nunca dormiu bem historicamente. Mas quando você começa a tirar a história e conversar com as pessoas, você vê que elas dormiram bem, tinham um padrão de sono, né? Quando a gente envelhece, o sono é muito importante, porque não só na maturidade, mas em qualquer fase da vida, ele repõe a energia, né? Você tem que acordar descansado. Você está cansado, você deita. Durante o sono acontecem várias coisas, liberação de hormônios, é onde a memória é sedimentada, onde você tem um processo de memória que registra essa informação que é importante, apaga essa informação que não é importante, isso tudo acontece durante o sono. Uma boa noite de sono faz com que você tenha acorda disposto, acorda energizado, e também que você retenha as informações, né? Então, eu acho que na maturidade, isso é muito importante. E tem alguns fatores que interferem nisso, né? Uhum. E que era a segunda pergunta que eu ia te fazer, que é justamente quais são as causas mais comuns, né, da piora do sono à medida que a gente envelhece? As causas, assim, por exemplo, você tem que, noctúria ou nictúria, que é acordar muito à noite para ir ao banheiro, é uma causa importante, né? Então, há quem discuta, eu acordei e então eu fui ao banheiro, ou eu deu vontade de ir ao banheiro e eu acordei para isso. Então, tem pessoas que acordam 4, 5, 6, 8 vezes, aí você tem um sono fragmentado, e aí isso é muito ruim. Então, causas de sono de má qualidade, né? Efeito colateral de remédio, comer muito próximo de deitar, bebida alcoólica, café, algumas doenças como insuficiência cardíaca, refluxo, distúrbios do sono, doença de Parkinson, tem várias doenças que interferem na sua qualidade do sono, né? Uma coisa que a gente usa no consultório é a higiene do sono, porque nem todo mundo que não dorme bem precisa de remédio. A gente sempre tenta entender por que você não dorme bem. Porque prescrever remédio é simples para o médico, mas tirar a história, entender, e convencer o paciente de que ele precisa fazer algumas mudanças. Por exemplo, independente da faixa etária, as pessoas vão com o celular para a cama. O celular, a luz do celular, ela é muito ruim para você adormecer. Porque, no fundo, nós precisamos de um ritual para adormecer. O ritual eu sempre faço algumas coisas da mesma forma. Ou eu tomo um banho, ou eu ligo para um parente, ou eu tomo um chá, ou eu tomo um leite, ou eu assisto uma série, e aí você tem um ritual para o corpo entender que você vai adormecer. O celular quebra isso. Quando eu falo ver uma série, nunca é no quarto. Entre a higiene do sono, uma das recomendações é não tenha televisão no quarto. O quarto é para você dormir e ter relação sexual, só, né? Então, é uma das coisas que as pessoas recomendam.
Essas questões de você tomar café muito tarde, de alimentação, também é importante quando você vai conferir por que as pessoas não dormem adequadamente, né? Então, acho que eu ficaria, assim, tentando conversar com ela. E entender uma coisa importante, que as pessoas têm padrões diferentes de sono, né? Tem as pessoas que dormem cedo e acordam cedo, os matutinos. Tem as pessoas que normalmente dormem muito tarde, né? Que dá 9 horas da noite ele já está desperto, quer conversar, é produtivo. E é obrigado a acordar cedo por causa do horário social. Então, esses são os vespertinos. E tem os dormidores curtos, que precisam de menos horas de sono, e os dormidores longos, que precisam de mais horas de sono. Então, eu atendi uma moça que não era nem matura, assim, não tinha nem 60 anos, ela tinha 40 e poucos anos, mas ela se queixava de insônia. Mas quando a gente foi conversar, é porque ela era uma dormidora curta, e a amiga com quem ela sempre viajava e tudo, era uma dormidora longa, sabe? Então, a amiga dormia muito mais que ela, e ela não precisava de mais de 6 horas de sono. Aí você acaba descobrindo que não, você não precisa. Você tem sonolência diurna? Não. Você precisa dormir à tarde? Não tinha nenhuma queixa. Para ela, 6 horas estava ótimo. Então, isso é importante para não medicar as pessoas. Mas, doutor Venceslau, para as mulheres especificamente, quando a gente entra na menopausa, no climatério, na menopausa depois, também tem muito impacto, né, no Sim. sono, né? Você enxerga essa alta incidência mesmo, né? Porque no meu caso, quando eu entrei, também parece que foi no dia seguinte eu já comecei a dormir pior. É. Então, a menopausa, né, o climatério é um processo em que você vai tendo uma falha ovariana, né, e nesse processo você vai tendo grandes alterações hormonais na mulher, né, os hormônios vão diminuindo a produção e você vai tendo secreção de outros hormônios, FSH e LH, para que aumente a produção desses hormônios femininos. Isto vira uma confusão no corpo da mulher, né? É uma coisa cheia de altos e baixos, ninguém sabe o que está acontecendo. E uma dos sintomas importantes é o distúrbio do sono, né? Entendendo que o distúrbio do sono pode ser uma insônia inicial, uma insônia terminal, quer dizer, você não dorme até o horário que você gosta de dormir, você acorda antes do horário, e um sono fragmentado, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Aí varia muito os sintomas das mulheres que entram na menopausa, porque tem mulher que, assim, são as bem-aventuradas, não tem nada, nem sabe que entrou na menopausa. Passa batido, assim, quando você vai a pé dos exames, você vê que ela não tem mais hormônio, nada, e ela está na menopausa. E tem mulheres que no processo de entrar na menopausa já tem muito sintoma de fogacho, de ganho de peso, de irritabilidade, de instabilidade de humor e de sono. O sono realmente é uma coisa muito importante, né? Então, varia de pessoa para pessoa. E aí a gente tenta, com uma reposição hormonal numa dose baixa, ver se melhora o sono. Porque não existe uma necessidade obrigatória de você repor hormônio, sim controlar sintomas na menopausa, né? Tá certo. Agora, você falou um pouquinho dos benefícios, né, de dormir bem, essa coisa da memória, de repor, de manter o que é importante, de tirar o que não é. Agora, e quais são os riscos, né, de não dormir bem? É assim, você pode ter ganho de peso, um sono de má qualidade, você pode ter uma sonolência diurna, isso é muito perigoso no trânsito, ou quando a pessoa tem um trabalho que exige muita concentração e atenção. Você pode ter hipertensão, né? Tem um exame que se chama polissonografia, que você registra todo o teu sono enquanto você dorme. Então, você coloca eletrodos, que são fios, assim, no corpo inteiro, no nariz, no cérebro, para registrar tudo. Porque o sono, ele não dormir bem, é um importante fator de risco cardiovascular, né? Para que, no final das contas, não dormir bem pode levar a um infarto. Não é tão simples, mas, assim, são liberações de substâncias que deveriam ocorrer enquanto você dorme e substâncias que não deveriam serem liberadas quando você está acordando. E não dormir bem dá uma bagunçada, tira você de um ritmo, que a gente chama de ritmo circadiano, que você pode ter essas alterações, seja de cortisol, de noradrenalina, de hormônio do crescimento, de outras substâncias que acontecem enquanto a gente está dormindo, né? Então, não Nossa. dormir bem
Não dormir bem é um fator de risco cardiovascular, ele pode levar a acidentes diurnos, problemas de sonolência diurna, problemas de memória, sabe? É muito interessante problemas de memória. E aí, voltando um pouco nesse exame, quando você pede esse exame de polissonografia, você registra o padrão de sono, você vê se as pessoas param de respirar, né, que a gente chama de apneia, né? O indivíduo para, ou se ele ronca, né? Porque o ronco é um sinalizador que a parte posterior do palato, o palato mólido, ele pode desabar. E quando ele desaba, ele atrapalha a entrada do ar. Então, você faz aquele som que é o ronco, principalmente quando as pessoas estão dormindo de barriga para cima. Aí você Uhum, pede para a pessoa dormir de lado, tem gente que mesmo de lado ronca, né? uhum, A tendência é que não ronque, né? Então, o ronco é um sinalizador de que a gente precisa olhar melhor para o sono, né? uhum, entendi. E aí, você falou um pouquinho desse exame, né, que é super importante para identificar essa qualidade do sono. Agora, então, na tua opinião, mesmo para as pessoas maduras, não é aconselhável, logo de imediato, você tomar remédio, né? Então, você Então, explicou um pouco, tem uma série de outros uhum. fatores, ou pelo menos de procedimentos, né? De costumes que você pode adotar para tentar dormir melhor antes, né? Qual que é a É. tua recomendação? Assim, eu tenho no consultório dicas, sabe, que são higiene do sono. São algumas dicas do que as pessoas têm que checar se estão sendo feitas essas coisas antes de dormir. A recomendação, realmente, assim, quando você começa com alguém com sono, checa essas recomendações de café, de alimentação, atividade física muito tarde, estresse e tudo. Quando você vai ver, algumas pessoas, elas falam assim, eu pergunto, está acontecendo alguma coisa que está te deixando mais preocupado? Você está mais ansioso? Porque a ansiedade, ela atrapalha muito no sono, né? Algumas pessoas levam um problema para a cama, né? É muito difícil você estar com um filho com febre, algum problema financeiro, um problema na empresa, alguma coisa, e dormir bem. Algumas pessoas Sim. conseguem, mas isso não é verdade, né? Então a gente primeiro tenta entender. Eu não prescrevo as chamadas drogas Z, que são aqueles hipnóticos ou os indutores do sono, porque eles são altamente viciantes, né? O paciente desmaia e dorme, teoricamente, maravilhosamente bem no conceito dele, porque ele apaga, e você não consegue tirar o medicamento depois, que foi o que aconteceu Uhum. durante a pandemia. As pessoas, todo mundo naquela, sem saber para onde a gente ia, as pessoas morrendo, as pessoas querendo dormir, foi prescrito muito das chamadas drogas Z, e depois não deu para tirar, né? Então a gente tem que Ah, olhar. Quando eu preciso prescrever algum remédio, eu prescrevo alguma coisa um pouco mais leve, que não necessariamente é um indutor do sono, mas que ele melhora a arquitetura do sono, né? Porque o sono não é uma linha reta, né? A gente tem a fase do sono REM, não REM, movimento rápido dos olhos, várias coisas estão acontecendo enquanto a gente teoricamente está dormindo, né? entendi. Agora, você falou que cada pessoa tem uma necessidade de horas para ter esse descanso, né? Adequado. E aí, mesmo na maturidade, é do mesmo jeito. Quer dizer, pode ter uma pessoa madura que precisa dormir menos e outras que precisam dormir mais. Sim, o padrão de sono, na maturidade você tende a precisar de menos horas de sono, você tende a ter mais micro despertares, né, que passa um carro, você acorda, uma buzina, uma ambulância, alguma coisa assim, você acorda, então são os micro despertares. Tem uma latência do sono maior, que é a hora que você deita até a hora que você dorme, isso também pode estar alterado na maturidade. Você pode ter também uma coisa de dormir mais cedo, né? Então, isso também pode acontecer na maturidade. Você dormia sempre às Uhum, 11, você pode dormir às 10 ou às 9h30, sabe? uhum, Tem gente que uhum, mantém o padrão de sono que sempre teve durante a vida. E tem gente que vai mudando o padrão de sono, né? Porque tem várias coisas que interferem, né? Na maturidade, você já pode não estar trabalhando. Na maturidade, os uhum, filhos não estão mais em casa. Na maturidade, você tem outras coisas e você se permite, às vezes, mudar o seu padrão de sono, que vai acontecendo porque a sua vida também mudou um pouco, né? uhum. Interessante. Bom, eu não tenho mais perguntas, mas você tem alguma orientação final aí para dar para a nossa audiência? Tenho. Na realidade, assim, né, uma coisa importante quando você fala em sono é prestar atenção que todo mundo deveria fazer atividade física. Atividade física melhora a qualidade do sono, não é para fazer atividade física antes de dormir, mas é para fazer atividade física
durante o dia. Controlar o estresse é uma coisa muito importante, sabe? Lembrar que às vezes as coisas elas vão se resolver. Então não adianta levar isso para a cama. Só que eu falo isso às vezes no consultório, as pessoas não. É muito difícil você administrar a ansiedade, né? Evitar café à noite também seria uma dica importante. As pessoas falam, eu tomo café, eu não tomar café, eu durmo do mesmo jeito. A gente lê que não é bem assim, sabe? De alguma forma interfere. Talvez se você não se sinta cansado no outro dia, mas faça um teste de não tomar café, né? Evitar bebida alcoólica à noite também, porque você, além da qualidade do sono não ser boa, você pode ter algumas outras alterações durante o sono, né? Porque nós temos que fazer o ciclo de sono, que vai, dependendo de cada pessoa, você faz um ciclo, faz um segundo ciclo. Isso pode ter uma interferência com a bebida alcoólica, né, desse ciclo de sono. Então, seria uma atividade física, se expor ao sol, isso é uma coisa muito importante, porque a gente produz um hormônio chamado melatonina. E a melatonina ajuda a regular o sono, mas a gente produz ela à medida que a gente toma sol, se expõe ao sol, né? Não beber água depois das 6 horas é uma coisa importante, se você acorda muito para ir ao banheiro. Então, a gente recomenda que as pessoas bebam mais água de manhã, água no começo, água à tarde, depois das 6 horas só se você tiver sede, para não ficar acordando toda hora para ir no banheiro. Evitar o celular na cama, né? Acho que são coisas importantes, assim, né? Entender que nem todo mundo, aliás, a grande maioria das pessoas, não dormem bem todos os dias, sabe? Aquela coisa assim. São poucos os privilegiados que falam assim, meu sono é maravilhoso. A maioria das pessoas sofrem, assim, um dia dorme mais, um dia dorme menos, o quarto pode estar frio, o quarto pode estar calor, o quarto pode estar claro, né? E o ambiente interfere na qualidade do seu sono, né? A cama não é sua cama, né? O travesseiro não é seu travesseiro, então tudo isso interfere. Muito bom, maravilha. Sim, nós vamos deixar aqui escrita um pouco das dicas da higiene do sono. Que Você falou, com certeza vai ser importante. Eu posso até te mandar elas impressa e você Ah, publica, que é bem legal. maravilha. Se você puder, vai ser ótimo. Mando e aí você põe para as pessoas saberem e conhecerem. Tá bom. Bom, muito obrigada, viu, doutor Venceslau? Eu que agradeço, Cíntia. Pessoal, qualquer dúvida, podem passar para a Cíntia me Encaminho, transfere. com certeza. Com prazer. Obrigada, viu? Um Obrigado, abraço. obrigado, gente. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Então, pessoal, muito interessante esse bate-papo, né? Sempre a gente aprender mais sobre as questões de saúde e a importância do sono que a gente falou, acabou de conversar agora com o Dr. Venceslau Coelho. Então, nós vamos deixar as dicas aqui da higiene do sono que ele falou, tá bom? E se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 Mais pela primeira vez, não esqueça, no YouTube, se inscreva, dê um like, ative o sininho, siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook e acesse o nosso site, onde a gente tem vários conteúdos que a gente pesquisa e traz com muito carinho para vocês. Mas o mais importante é o convite que a gente deixa para você participar com a gente da Revolução da Longevidade, sugerindo conteúdos que vocês gostariam de ver em um dos nossos canais. Um abraço.